Pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui para atualizar a respeito do meu Toyota Corolla, porque um dos assuntos assim dos vídeos que eu gravo a respeito desse carro que com certeza mais chama a atenção do pessoal, o pessoal mais comenta é a respeito de consumo, né? Eu diria que é um assunto até polêmico, porque certa vez eu comentei num vídeo que esse carro aqui, né, esse Corolla Altis 2.0 Flex, ele faz uma média em torno de 16 a 17 km por litro com gasolina na estrada. E aí surgiram muitos comentários, né? Alguns dizendo que é isso aí mesmo, que consegue essa média. Tem gente falando que consegue mais do que isso, né? Que chega a fazer 18 km por litro aqui com o Corolla. E muitos também, né, alguns comentando que não, que nunca que um carro desse porte, né, com motor 2.0 vai fazer 16 km por litro. Teve alguém até que comentou assim que eu era um mentiroso, né, porque nunca que um carro desse faria 16, que não passaria aí de 12, 13 km por litro. Bom, aí eu estava pensando o seguinte, já fiz aqui várias considerações a respeito de combustível, né, eu tenho usado nesse carro aqui sempre gasolina comum, tá? Por dois motivos, como eu detalhei até mais em outro vídeo. A gasolina comum ela é mais vantajosa na região onde eu moro, né? Então não vale a pena usar o etanol. E apesar desse carro aqui ser flex, ele é um carro aí que já tem bastante histórico, né? Bastante Corolla na rua. Essa geração aqui ela é de 2019, né? Foi lançado em 2019 como modelo 2020. E já há um histórico assim, bem significativo, pessoal, pelo que eu pesquisei, de casos em que o proprietário utilizou etanol e houve problemas com esse motor aqui, problema de bico. Em alguns casos a concessionária concede garantia, em muitos casos, conforme os relatos que a gente tem recebido aí, relatos confiáveis, né? Dei uma boa pesquisada nesse assunto. Em muitos casos a concessionária ela não dá garantia, não concede, dizendo que a causa é a falta de qualidade no combustível. E geralmente esse problema então de bicos aqui desse motor 2.0, que ele tem injeção, ele combina injeção direta com injeção indireta, e o problema seria justamente naqueles bicos ali de alta pressão de injeção direta. Os problemas são relacionados com quem usa etanol, e tem dado problema sim nesse carro. Então eu não uso, tá? Eu usei uma vez só para fazer só para conhecer, né, como que ficaria o desempenho do carro, como que foi a média. Gravei até um short, foi bem polêmico ali, né? Muitas pessoas alertando, né? Falaram, não usa etanol nesse carro que vai dar problema e tal. Não tive nenhum problema, usei uma vez só, tive uma boa média de consumo. Agora eu não lembro se o carro ele fez, se eu não me engano, algo em torno de 11 km por litro de média de etanol na estrada, mas não tenho certeza, não estou lembrado agora. E o desempenho do carro também foi satisfatório, né? Não percebi assim grande mudança, apesar de que teoricamente esse carro aqui ele tem 169 cavalos com gasolina e 177 com etanol, e o torque permanece o mesmo, né? Então, teoricamente, daria mais potência, mas eu não percebi nada assim muito significativo, talvez um pouquinho em alta, né? Mas eu estava pensando o seguinte a respeito de combustível. Eu vou fazer agora uma viagem, pessoal, de mais ou menos uns 180, 200 quilômetros, ou seja, falando assim em termos de estatística, uma boa amostragem, né? Então, uma coisa é você fazer uma viagem na estrada de 20, 30 quilômetros. Agora eu vou fazer uma viagem de uns 180, 200 quilômetros, ou seja, uma boa amostragem. E eu estou com o meu Corolla aqui abastecido, com o tanque cheio, inclusive, com gasolina comum. E eu acho que essa viagem que eu vou fazer agora, ela é uma boa... vai ser um bom indicativo assim, de média de consumo na estrada. Por quê? Porque eu estou só com gasolina comum, peso intermediário, né? Vou viajar assim em 2 pessoas com alguma coisa de bagagem, mas nada muito significativo, não muito peso no carro. Vai ser uma viagem longa numa estrada que é uma estrada assim bem tranquila, em que não vamos ter assim subida de serra nem descida, né? Porque isso acaba influenciando muito a média, né? Então às vezes eu pego esse carro aqui num trecho assim que na minha região tem muito serra, né? Muita serra. E às vezes é um trecho assim que está descendo, você está numa cidade com altitude bem maior, e aí vai para uma cidade de altitude bem menor, aí percebe que às vezes marca lá 18, 19 km por litro
de média de combustível, mas não posso considerar isso como sendo verdade porque é uma descida, né? Então eu vou fazer essa viagem aqui num trecho, pegando um trecho de 180 a 200 quilômetros no mesmo nível, tá? Eu espero, pelo horário que eu vou fazer a viagem, que eu não vou pegar muito trânsito, porque isso interfere bastante na média. E outra coisa também que eu vi que a maior parte desse trecho que eu vou percorrer tem velocidade permitida de 110 km por litro, tá? Perdão, 110 km por hora, né? Velocidade máxima permitida no trecho que eu vou fazer, tá? O carro já está meio sujo mesmo, então vou deixar, porque a previsão é de chuva hoje. Vamos deixar chover, vamos deixar o carro ficar sujinho aqui. E aí eu vou deixar ali, vou prestar bem atenção como que vai ser a média de consumo nesse trecho aí, que vai dar em torno de 200 quilômetros de viagem, tá, pessoal? E aí eu consigo trazer isso de forma bem fidedigna assim para vocês, tá? Porque não vai ser nem trecho de subida, nem de descida. Estou usando só gasolina, com peso médio e com uma velocidade boa, tá? O que eu observo nesse carro aqui é que se consegue realmente médias superiores do que esses 16 até 17, né? Então ele fica lá nos 17, talvez beirando os 18 km por litro, quando a gente pega um trecho de estrada, sem para e arranca, é claro, mas com baixa velocidade. Por exemplo, uma viagem num trecho assim que está bastante carregado, né? Bastante trânsito, então você consegue médias de velocidade baixa, né? Você vai olhar lá, ele vai estar com uma média ali de 60, de 70 km por hora no trecho, e aí sim, se consegue médias maiores de combustível, né? Às vezes marca lá em torno de 17 a 18 km por litro. Enquanto que, obviamente, na cidade, que daí é outro regime, né? Que ele para e arranca, tal, então ele tem médias assim bem inferiores, né? É uma coisa que eu não costumo ficar controlando muito, média de consumo na cidade, porque aí realmente eu vejo que as variações são muito grandes. Tá bom, pessoal? Inclusive o que é divulgado, né? Por exemplo, a mídia especializada, né? O pessoal que faz reportagens de carros aí, eles divulgam as médias de Inmetro, né? E aí eu já vi que as médias que o Inmetro divulga como sendo média de cidade, geralmente são médias até maiores do que na prática o pessoal consegue. E na estrada o contrário, eu não sei porquê, mas com certeza tem a ver com os padrões aí que são usados pelo Inmetro. Então aquele número, né, que às vezes vem até uma etiqueta ali no para-brisa do carro, aquela etiqueta bem feiosa, assim, que parece de geladeira, né? Então aquelas médias que aparecem ali, elas servem só como comparativo, né, entre um carro e o outro. Vejo que elas são bem descoladas em relação à realidade que se consegue. Por isso que é legal, assim, uma experiência, né? Trocar uma experiência, ver o tipo de trecho, o tipo de tocada, né, de cada um. E aí a gente consegue ter um parâmetro mais realista. Lembrando aqui que eu considero esse carro muito econômico pelo bom desempenho que ele tem. Não é um carro que tem um desempenho assim emocionante, é um motor 2.0 aspirado, ou seja, ele não é turbo. Tem um torque ali de 21 kgfm, então é um bom torque, mas não é um torque assim que vá trazer aquela emoção assim nas arrancadas, né, na saída do carro. Tem uma potência relativamente alta, aí, 170 cavalos, e pelo porte do carro e esse desempenho eu considero ele um carro bastante econômico, tá, pessoal? Ele é mais econômico do que outros carros que eu tive. Até eu gravei um outro vídeo comparando, né, em relação a outros carros de uso diário que eu tive. O Corolla da geração anterior, ele gastava mais, era menos potente e gastava mais. Só uma observação, o Corolla da geração anterior era menos potente, porém mais leve também. Então o desempenho eu achava bem parecido, tá? Mas ele gastava mais. Eu fazia médias aí, na minha percepção, de em torno de 15, né, 14, 15 km por litro. Esse aqui fica aí entre 16 e 17 km por litro, tá? Eu tive um Cruze 1.4 turbo também, um Cruze RS, muito legal, né? Saudades do meu Cruze RS com teto solar. Também gastava um pouco mais, também ficava numa média em torno de 14 até no máximo 15 km por litro, né? Pensando assim num trecho ideal, né? Numa estrada com trecho ideal. Um regime assim sem muito trânsito, né? Sem para e arranca, conseguindo uma média assim entre
situações de não muita subida de serra, não muita descida, né? Então seria nesse sentido que eu me refiro à condição ideal. Então esse Corolla aqui é mais econômico do que o Corolla da geração anterior, do que o Cruze, né? É um carro que eu tive outros 2 carros, pessoal, que também me surpreenderam positivamente com relação ao consumo, que foi o Volkswagen Golf 1.0 Turbo, com câmbio manual, Comfortline, um carro muito legal também, se não me engano ele era 2017, e esse carro também conseguia 16, 17 km por litro na estrada, e um Civic Touring 1.5 Turbo, tá? Que é mais potente, né? Mais forte do que esse carro aqui, ele tem uma potência parecida, porém com um torque maior, né? Motor 1.5 Turbo, e era tão econômico aqui quanto esse Corolla, tá bom? São experiências que eu tive, e isso é uma coisa que eu vejo assim que é muito particular, de acordo com a região em que cada um mora, até questão de altitude, né? Influencia no consumo, a tocada, o peso que você leva no carro e esse tipo de coisa, né? Então estou compartilhando aqui a minha experiência, que acho ser interessante comparando com outros modelos de carro. Tá bom, pessoal? Então eu vou fazer essa viagem aqui de cerca de 200 km. Como é uma estrada que a maior parte dela permite uma velocidade de até 110 km por hora, eu tenho expectativa aqui de que a média de consumo dele vá ficar mais para 16 do que para 17, tá? Porque eu vejo que ele é mais econômico quando você viaja na estrada em velocidade menor. Como eu vou viajar boa parte do percurso com uma velocidade em torno de 110 km por hora, eu estou achando assim que a minha média vai ser mais para 16, talvez até um pouquinho menos, vamos ver, né? Mas a minha ideia aqui é ter uma média bem confiável, digamos assim, para compartilhar com vocês, tá bom, pessoal? Vou fazer essa viagem e aí depois eu vou então estar compartilhando esse resultado num short, tá? Então vou postar esse vídeo aqui e depois do vídeo, minha próxima postagem vai ser um short só com o resultado que eu obtive após a viagem. Obrigado, pessoal, pela atenção de todos aí, um abraço.